Cara, então, ok, eu vou me apresentar. E aí depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Frasato, estamos aqui com o Gabriel Camargo. Gabriel, se apresenta pro pessoal, fala quem que você é e o que você faz. E aí, galera, tudo bem? Prazer, eu sou o Gabriel Camargo, sou músico, produtor musical. Sou youtuber, né? Mais conhecido aí por conta do Missão Musical, do canal no YouTube. E é isso aí. Cara, e como que começou seu canal no YouTube? Lourenço, meu canal no YouTube, na realidade, começou em 2012, onde eu postava covers, cantando, tocando violão. E tive muito material diferente no meu canal, já muito conteúdo de vários tipos, assim, desde covers, clipes, da época que eu cantava, tocava. Não que hoje eu não toque, não cante, toco e canto, mas é pra mim só. E eu também tive vídeos de comédia, de espécie de sketch, assim, vídeo de DIY. Nossa, tive vídeo de opinião, vídeo de reflexão sobre a vida. Rolou muita coisa até chegar em 2018, que foi quando Missão Musical de fato começou a crescer. Foi quando foi batizado como Missão Musical e começou a crescer. Mas foi de 2012 até 2018, 6 anos, postando vídeo, gravando, editando, só que não tinha ninguém vendo. Ou melhor, tinha minha mãe. Ah, elas sempre estão vendo, né? Isso que é o legal. Sim. E o seu, cara? Você começou quando, o seu? Cara, o meu eu comecei na pandemia, por conta que, por exemplo, eu sempre gostei de conversar, só que sempre tem aquela coisa de, tá, beleza, nunca tem alguém para conversar sobre os assuntos que tu quer, sabe? Nunca tem algo novo, e isso é muito triste, né, mano? E daí eu pensei, tá, tô a fim de conversar com a galera, e daí eu resolvi criar, até por conta que eu sou o seguinte, mano, eu gosto de me conhecer, entende? Então eu criei o podcast para eu poder me autoconhecer através da história das pessoas. Então, foi por isso que eu criei, por conta que eu quero me conhecer melhor. E, mano, nada melhor do que conversar com gente que já é muito mais velha do que eu. Entende? Mais velha, que já tá mais estudada na vida, entende? Por conta que eu aprendo muita coisa. E, Ah, que massa, cara. cara, e eu queria te perguntar uma coisa, né? Você começou o Missão Musical em 2018, e, cara, e como que você viu o avanço? Como que você vê o seu avanço até 2023? Por conta que muita coisa muda, né? A gente sabe que o público, às vezes, pode ser muito chato, a gente sabe disso. E daí tem sempre aquela galera que odeia quando pausa os reacts, né, mano? E daí eu sempre percebo que a galera que normalmente quer fazer comentários, com o tempo vai parando de fazer comentários, tipo assim, vai parando de pausar, entende? E eu queria saber, mano, como que você faz para atender o público que gosta da sua opinião e atender o público que não gosta quando você pausa? Cara, isso é muito difícil. Nossa, é uma pergunta bem interessante, cara. Muito legal o seu ponto de vista, esse interesse em querer observar sobre essa perspectiva. Primeiro, eu penso que não necessariamente as pessoas querem a minha opinião. Muitas vezes as pessoas querem a opinião delas na minha boca. Eu acho que a internet é muito feita disso hoje em dia. Eu acho que quando a gente admira alguém, a gente tende a querer saber a opinião dessa pessoa. Mas o Leandro Carnal, inclusive, tem uma fala que corrobora bastante isso que eu tô dizendo, que ele fala assim, que às vezes ele recebe alguns elogios que a pessoa diz, nossa, Leandro Carnal, adorei aquele vídeo seu, eu penso exatamente igual. E aí ele reflete, ué, mas então você não adorou a minha opinião, você adorou que você viu a sua opinião na minha boca. E eu penso que é um pouco disso, assim, na internet. Não necessariamente as pessoas querem saber a opinião umas das outras. Algumas querem, mas outras não. Outras querem somente validar uma conjectura, uma opinião que elas têm e vem em influenciadores, youtubers, comunicadores, possibilidade de validar, de outorgar aquilo que elas pensam. Então, acho que essa é a primeira distinção, assim, a se fazer para você não surtar dentro da internet. Você entender que as pessoas que... O seu público é sobre você, mas enquanto um reflexo do que as pessoas querem delas mesmas. Saca? Eu acho que esse é um ponto interessante. Então, não perder a cabeça no sentido de que tem muita gente que vai lá e critica. Cara, por que essa pessoa fala de mim? Por que ela tá me criticando? Talvez se ela falasse dela, ninguém estivesse ouvindo. Então, assim, o primeiro ponto é entender que a crítica dela não necessariamente é sobre mim. Pode ser sobre mim. Se for sobre mim, se for algo que tem verdade no que ela diz, eu vou trazer para mim, vou observar e vou ver se aquilo faz sentido. Agora, se o que essa pessoa tá dizendo não corresponde com a verdade, não é sobre mim. Se for a verdade, é sobre mim, a culpa não é dela. Se não for a verdade, não é sobre mim, também não tem por que eu ficar impactado. Então, esse é o primeiro ponto, assim, é joeirar, sabe? Discernir o que faz sentido e o que não faz. E segundo, é que, cara, a internet é uma forma de lidar com pessoas, né?
Então, assim, vão ter pessoas que vão compreender, vão ter pessoas que vão ficar mais desapontadas com alguns rumos que a gente toma na vida. Inclusive, ontem eu falei sobre isso no podcast que a gente fez sobre o reencontro do RBD. Estávamos o Diego, a Carol, a Luana, eu, e a gente comentando sobre a RBD, sobre o quanto que os fãs, de alguma forma, ficaram empolgados ou desapontados com algumas questões. E a gente falou um pouco também sobre isso, de que uma pessoa que está exposta publicamente, ela acaba, de certa forma, sendo Refém. sendo refém e sendo comparada com a idealização que as pessoas têm sobre ela. Porque o que eu mostro na internet, o que qualquer pessoa mostra na internet, é um recorte de, sei lá, cara, 3% do que essa pessoa é na vida dela. Então, quando as pessoas dizem, nossa, Gabriel, eu gosto do que você faz, eu gosto do seu trabalho, eu fico muito feliz, mas eu entendo e na hora traduzo para minha cabeça que essa pessoa está dizendo, olha, do pouco que eu conheço de você, eu gosto. Porque é isso que Sim. acontece. As pessoas conhecem, mesmo quando elas dizem, nossa, eu assisti todos os vídeos do Missão Musical. Ela não sabe que tem, sei lá, 200 vídeos que foram gravados e não foram pro ar. Ela não sabe dos trechos que a gente gravou e falou, melhor não colocar isso. Ela não sabe das entrevistas que a gente gravou com o artista e falou, olha, melhor não colocar no ar isso. Não rolou, não foi legal. Ela não sabe da série de reuniões que já tivemos, dos roteiros que escrevemos, das piadas que escrevemos e foram pros vídeos. E que não foi improviso, uma coisa que rolou lá na hora, as pessoas dizem, nossa, eles são muito legais, foi tudo escrito. Tem uma cacetada de coisas que as pessoas não fazem ideia de como é. Então, quando elas elogiam algo, eu fico muito feliz, mas é como se elas elogiassem um bolo numa padaria que elas vão e dizem, nossa, esse bolo tá muito gostoso. Só que ela não sabe de todo o processo que foi para construir aquele bolo para que ela degustasse em 5 minutos, sabe? Então, acho que ter esse discernimento e entender que não necessariamente a sua jornada tem que tem que corresponder com a expectativa das pessoas, é uma boa forma de se libertar disso, assim, sabe? Eu entendo totalmente, até por conta que a galera vê react pra ver a mesma reação delas. Entende? É Uhum. pra isso que a galera vai. E, cara, tem uma pergunta também que eu sempre quis te fazer, que é o seguinte. Né, tu faz análise musical, e às vezes eu vejo, né, os comentários, cara, eu não sei porque eu vejo comentários, é sempre a pior coisa que você pode fazer. Você tá feliz, você vai ver o comentário e você fica triste, entende? Tipo isso. E daí, nos comentários, o pessoal fala, pô, mano, quando você escuta a música, né, você não presta atenção na letra, né? Vamos dizer assim, a galera fala que você não presta atenção na letra e você presta atenção só no que nos instrumentos, tá ligado? E daí eu queria te perguntar, você acha que você prestar atenção nos instrumentos e como o cara canta, você acaba ignorando a letra? Ou você acha que tá junto ali, tá no conjunto? Eu não presto atenção na letra de fato. Sim. Não, isso que as pessoas dizem é verdade. Eu não me atenho à letra. Porque, por mais que eu goste de algumas, gosto muito da literatura em si, de escrita, de leitura, mas naquele momento eu entendo que precisa ser feita uma construção conjunta. Essa construção conjunta é sobre esquadrinhar algo que está sendo feito. Por exemplo, eu tenho este apontador aqui, Uhum. beleza? Tá dando para ver aí? Tá de boa. O que que você tá vendo desse apontador? Tô vendo um computador cinza com uma bola no meio, um Uhum. quadrado escuro no Que meio e você, tudo mais. legal, o que que você achou da etiqueta dele? Cara, eu achei que ele. Eu não sei o que responder, na verdade, mas eu achei ele bonito. Eu achei ele bonito, ele é legal. Uhum. Olha só que interessante. A etiqueta dele você não sabe responder porque ela tá aqui atrás, ó. Tem uma etiqueta que só eu tô vendo. E o que você tá vendo é parte da verdade, e o que eu tô vendo também é parte da verdade. E eu entendo que a minha maior contribuição ali é ajudar a observar as coisas que as pessoas não conseguem observar sozinhas. As letras, elas conseguem observar sozinhas. Elas sabem ler. Por mais que eu possa, em um ponto ou outro, é, marcar alguma coisa e falar, nossa, olha que legal essa figura de linguagem, olha que legal essa substantificação que eles fizeram, olha que legal isso ou aquilo, mas na maioria das vezes a pessoa não vai conseguir perceber aquela sétima maior sozinha. Ela não vai perceber que houve uma modulação, que houve uma troca de um acorde no campo harmônico. Então eu entendo que é uma contribuição maior. E entra outro ponto também, que o nosso cérebro, ele tem um volume de informações que ele consegue processar, sabe? Como um computador tem, por exemplo. Por mais que as pessoas digam que elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem um livro que se chama Rápido e Devagar, é do Daniel Kahneman, não sei se você já teve a oportunidade de ler, é um livro muito interessante,
sobre neurociência. Ele ganhou o Prêmio Nobel, e é um livro que fala sobre neurociência, é muito interessante, cara. Fala sobre economia também, fala sobre antropologia, enfim, fala sobre várias áreas onde o cérebro humano acaba impactando. E um dos testes que ele propõe no livro, que o pessoal pode fazer em casa agora, é o seguinte: ele fala assim, se você ficar, por exemplo, estalando o dedo, beleza? Aí você fica aqui, fica acompanhando. Se quiser fazer junto comigo, pode fazer junto, que é bem legal de fazer isso. Aí ele fala, se eu perguntar pra você qual é o seu nome, provavelmente você consegue falar o seu nome enquanto você tá estalando o dedo sem perder o ritmo. Se eu perguntar pra você o nome da sua cidade, você consegue fazer isso. Sim. Agora, se eu perguntar quanto é 17 vezes 34, dificilmente você vai conseguir continuar instalando e fazer essa conta. Porque a parte do cérebro que é evocada para prestar atenção e seguir um ritmo é a mesma parte que é evocada, que é chamada para fazer um cálculo matemático muito difícil. Então, se você está de fato concentrado em algo e prestando atenção em algo, é muito difícil de você estar fazendo uma outra coisa, a não ser que essa outra coisa não tenha importância. Como, por exemplo, quando a gente está dirigindo, quando a gente está aprendendo a dirigir, você tem carta, Lorenza? Não, ainda não, mano. Até porque, né, eu não vou pegar carro, o carro tá caro pra caralho. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente fica muito concentrado. Assim, você não consegue prestar atenção em nada, porque você tá ali, peraí, o carro não vai morrer, eu mudo a marcha, não mudo. Depois que aquilo já se tornou um hábito, você faz e não precisa mais se concentrar. Porque a parte do teu cérebro que tá fazendo aquilo não demanda tanta atenção. Então a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas somente uma delas a gente vai ter a nossa atenção focada. E eu super entendo a galera que diz que eu não presto atenção na letra, e de fato eu não presto. E ok, por mim é tipo, tá bom. É isso. E faz sentido só a galera entender qual que é a proposta do canal, entende? É que, mano, sei lá, a galera, elas querem ter as suas próprias ideias e não analisar realmente como que funciona, entende? E, cara, eu super entendo essa coisa de foco e não ter foco. Eu tenho TDAH, entende? Então, pra mim, não prestar atenção é coisa rápida. Pra mim, é um estalo, pronto, já perdi totalmente foco. É foda, mano, é foda ter TDAH, é uma coisa... E quando você foi diagnosticado com TDAH? Cara, aos meus 7 anos de idade. Nossa, então teve um tempo assim para pelo menos a sua família lidar com isso. Sim, sim. E pra mim mesmo, né, mano? Só que daí eu só fui mesmo pesquisar sobre isso há 2 anos atrás. Antes eu nem ligava pra isso, porque foi a primeira vez que eu conversei com alguém que tinha TDAH aqui no podcast. Daí eu falei, mano, pela primeira vez alguém me entende. Entende? Pela primeira vez eu tô falando com alguém que tipo, é literalmente eu. Entende? É tipo Uhum. eu. Pela primeira vez, daí eu falei, mano, então tá, agora eu vou ter que pesquisar e conversar com pessoas. Conversei com muita gente que tem TDAH, fiz palestras sobre TDAH. E é uma coisa legal, entende? Eu apresentei TDAH para todo mundo que me conhece, então é uma coisa bem legal. Eu gosto de apresentar muito isso, até por conta que TDAH é uma coisa que não é só falta de atenção, é uma coisa muito mais foda do que simplesmente falta de atenção. E, E o que é o TDAH? cara, o TDAH é transtorno de. Transtorno de atenção e hiperatividade. E daí, mano, é uma coisa muito mais foda, por conta que é o seguinte: afeta muito o seu emocional. Para uma criança, para um adolescente que tem TDAH, mano, todo adolescente que tem TDAH vai ter depressão em um momento ou outro. Por conta que eu penso o seguinte: imagina, você tá lá na prova, né, e tal, e, mano, imagina como se você literalmente olhasse aquilo e você falasse, mano, eu não sei nada, pra mim, aqui tá um monte de letra e tá vazio, sabe? Não tá nada. Eu descrevo como se fosse aquelas cenas de anime ou de filme onde tá um cenário escuro com apenas uma luz em você, entende? Apenas uma luz em você e você cabisbaixo. Pra mim é isso. Todo mundo em volta consegue fazer o que quiser e você simplesmente não consegue fazer nada e você não entende o porquê daquilo. Você simplesmente não consegue. É simplesmente isso. Você não sabe o que está fazendo, você só tem que fazer, mas todo mundo fala para te fazer. Mas como é que você vai fazer algo que você não faz ideia de como fazer? Imagina, mano. Imagina, por exemplo, sei lá, alguém fala para você tocar Schopenhauer. Eu tenho certeza que você não sabe tocar Schopenhauer. Pelo menos se tu souber, é incrível é isso. Mas eu acho que você não sabe. E daí, tipo assim, daí a galera fala, não, tu tem que tocar Schopenhauer. Daí tu fala, mano, eu não sei tocar Schopenhauer. Aí os caras falam assim, mano, é muito fácil, olha aqui. Aí os caras falam, tá, mas eu não sei. Daí você fala, mano, então tu é burro pra caralho, foda-se. Entende? Cara, tipo, tu é burro por não conseguir fazer algo que literalmente tu não faz ideia de fazer. E ninguém vai te explicar. Porque na escola, tu aprende que ninguém vai parar para te ensinar. Entende? Como é que você vai acompanhar algo que você não tá pegando desde 2 anos
atrás, entende? Mano, eu desisti de matemática. Pra mim, matemática foi até o 5º ano. Depois disso, caralho, mano. Depois disso, eu não faço ideia do que rolou. Eu literalmente esqueci tudo que eu aprendi depois do 5º ano. Eu não faço ideia. Pra mim, nem existiu matemática. Pra mim não existiu, é tipo isso. E é foda, entende? Mano, eu tenho séria falta de atenção do caralho. E é 24 horas por dia. É 24 horas. Eu já acordei esquecendo que era frango frito, por exemplo. E é isso. Minha mãe já tá super acostumada. Às vezes eu vou lá, abro 3 caixas de leite, boto na geladeira, e daí ela fala, parabéns, Lourenço, obrigado. Mas daí, tipo assim, daí eu falo, o que eu fiz? Porque eu não prestei atenção. E é isso que é foda. O TDAH é uma parada foda, cara. Ô, mano, e aliás, eu queria te perguntar uma parada, que é, você tem ouvido absoluto ou não? Não. Você não chega a ter? Por conta que você consegue notar as paradas sem uma demora. Ou você corta o vídeo. Tá. Não tenho ouvido absoluto. Para quem não sabe o que é ouvido absoluto, é uma condição cerebral, assim, onde a tua audição ela não depende de uma comparação. Como assim, Gabriel? A forma que a gente aprende a ver as cores, as formas, ela tem um funcionamento absoluto. O que eu quero dizer? Se eu disser, por exemplo, que isso aqui é vermelho, você não precisa comparar com qualquer outra cor para saber que é vermelho. Você simplesmente sabe que é vermelho. Se eu disser que isso aqui é amarelo, você não precisa dizer, peraí, deixa eu ver se é da mesma cor do sol, deixa eu ver se é da mesma cor daquilo ali para saber se é amarelo. Não, você simplesmente sabe que é amarelo uma vez que você aprende as cores. A nossa audição funciona diferente. Quando a gente ouve uma nota, por exemplo, alguém vai lá e toca um mi, e alguém nos diz, olha, isso aqui é o mi. Depois você esquece. Porque a nossa audição ela não é absoluta, ela é relativa. A gente grava alguns sons, só que a gente não tem uma caixinha, e a gente não cresce sendo culturalizado e educado para ter uma caixinha sonora onde a gente aprende, olha, isso é dó sustenido, isso é mi, isso é fá, isso é si. Então a referência que a gente tem é de barulhos que a gente ouve. Então a gente precisa criar relação com os barulhos que a gente ouve para, de alguma forma, se nortear dentro de uma música, dentro do campo sonoro, de forma ampla, dizendo. No meu caso, a minha percepção é consideravelmente boa, a minha percepção musical, sobretudo pela história que eu tenho com a música. Quando eu comecei a lidar com a música, eu tinha uns 4 anos e o meu pai apareceu em casa com um teclado. Ele trocou uma mobilete por um teclado, isso em 94. Por que caralhos ele fez isso? Não sei. Na verdade, eu perguntei pra ele, ele disse, não sei. Eu pensei que eu não sabia tocar, mas que talvez eu pudesse proporcionar algo que eu não tive. Muito legal isso, inclusive. E aí, aquele tecladinho virou meu brinquedo favorito. Então, eu pegava o teclado e ficava tocando. Só que ninguém na minha família era músico, não tinha uma perspectiva de estudo. O que eu fazia era literalmente ficar tocando. Então, eu ficava experimentando os timbres, ouvindo sons diferentes. E quando alguma propaganda passava na TV, sei lá, passava Supermercado São Francisco. Aí eu ia lá no meu teclado, ia tirando aquilo que eu ouvia. Várias vinhetas e músicas de programas, de comerciais, eu ficava brincando de achar. Tanto que eu dizia que eu achava as músicas. Achei mais uma música. E eu fiquei vários anos, Lorenzo, treinando a minha percepção musical sem saber que eu estava treinando a minha percepção musical. E eu não tinha teoria, não tinha acesso a estudar teoria, não era como hoje, em 94 até 2000 ali, que eu ainda era criança, não tinha o tanto de informações e as fontes que a gente tem hoje, como Google, internet. Então eu acabei treinando bastante a minha percepção musical. E quando eu entrei na faculdade, eu desenvolvi um pouco mais, né? Na faculdade, uma das matérias que a gente faz é percepção. Então a gente trabalha não somente percepção rítmica, mas melódica, harmônica. E isso sem contar que antes de eu entrar na faculdade, eu fiz 5 anos de violão erudito. E o meu professor de violão erudito, o grande Ronaldo Novaes, um grande abraço para ele, foi um grande incentivador assim da minha jornada na música. Ele foi um cara que me deu aula de uma forma muito consciente e estruturada. Às vezes as pessoas estudam violão com qualquer pessoa e o que ela vai aprender é qualquer coisa. Entende? Não que ela não vá aprender uma coisa legal, ela pode aprender isso, que ela vai aprender a tocar uma música ou outra. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer aula com o Ronaldo Novaes, ele me perguntou qual é o seu objetivo. Eu falei, eu quero entrar na faculdade de música. Ele falou, você sabe ler partitura? Eu falei, não faço a menor ideia. Ele falou, olha, ok, a gente tem um longo caminho pela frente, vai demorar para você aprender a ler partitura, mas você vai precisar disso para a faculdade. Mas se você estiver empenhado, eu estou disposto a te ajudar. E assim, ele montou um plano de estudo, e nesse plano de estudo, ele não ficou me ensinando músicas, assim. Ele usava as músicas
para me ensinar o que eu precisava aprender. Então ele me ensinava teoria, prática, percepção musical. Nossa, o quanto eu não treinei de percepção musical com ele, o quanto eu não fiz o método do Pozzoli, que quem é músico sabe, enfim. Eu treinei bastante percepção musical. Então isso me deu um ouvido muito desenvolvido, mas o meu ouvido é relativo. Quando eu tô lá no vídeo, às vezes eu ouço alguma coisa, é somente por já ter experiência naquilo ali. De ter, por exemplo, uma percepção harmônica. Tá, toca uma sétima maior, eu sei que é uma sétima maior. Se tá rolando uma sexta, eu sei que é uma sexta. Se tem uma nona, eu sei que é uma nona. Mas isso é só de experiência mesmo, assim, de ter uma história já na música. E, cara, e falando nisso, né? Você falou aí que você começou, né, numa época que a internet não ajudava muito, nem coisa assim. Então, eu queria te perguntar, você acha que a internet, ela, assim, óbvio que ela está ajudando muito, mas você acha que as pessoas estão procurando cada vez um modo mais fácil de fazer as coisas e estudando menos do que a galera de antigamente? Por exemplo, por conta que a internet facilita, né? E tudo que facilita é, acaba trazendo um jeito mais rápido de você fazer os bagulho. Entende? Por exemplo, você tinha que, sei lá, aprender 10 anos, uma pessoa vai aprender em 5 anos e falar, beleza, tá ótimo assim, a galera tá adorando. Entende? Você acha que a internet meio que ferrou bastante coisa? Primeiro ponto, antes de eu dizer o que eu acho que vale a pena a gente fazer uma leitura do que já aconteceu. Uhum. Que a humanidade vem buscando formas mais fáceis de fazer as coisas, de viver, isso é histórico, é o que acontece. Hoje a gente gira a torneira e tem água encanada. Mas em outros tempos, se a gente voltasse a 600 anos, por exemplo, a gente estaria buscando água no poço. A gente aperta o interruptor e tem eletricidade. Mas se a gente voltasse até antes de Revolução Industrial e antes da descoberta da eletricidade, a gente estaria fazendo de outras formas. Hoje a gente faz tudo de uma forma muito mais fácil do que as gerações passadas faziam. Isso é plenamente natural. Desde que o ser humano é ser humano, desde que o ser humano se desenvolveu, saiu da pré-história, desenvolveu a escrita, começou a dominar a agricultura, a agropecuária de uma forma geral, desde Mesopotâmia, a gente está buscando formas mais fáceis de fazer tudo. E a internet é uma revolução, uma invenção, digamos assim, dentro dessa longa jornada de buscar formas mais fáceis de fazer as coisas. A internet tem uma importância muito grande, da mesma forma que a descoberta da eletricidade também teve, o domínio do fogo, o domínio da agricultura. Existem pontos na nossa história que nos jogam num outro patamar. Existem invenções que são mais triviais, existem facilitações que são mais triviais e facilitações que são mais estruturais, que mudam quase que o jogo todo. A internet é uma delas. Agora, que a internet está transformando as pessoas, cara, eu penso que alguns hábitos decorrentes da internet pode sim nos transformar, como por exemplo o excesso de exposição à luz, à luminosidade, como a gente tem hoje. Antigamente a gente não tinha isso. O excesso de exposição a informações. Antigamente a gente não tinha isso. Mas eu penso que isso é um efeito colateral da e da evolução das coisas mesmo. Da mesma forma que a eletricidade também trouxe alguns efeitos colaterais, também trouxe a necessidade de hidrelétricas e também trouxe a necessidade de manipulação da nossa geologia, o que trouxe impactos ambientais. Ah, beleza, alguém foi lá e inventou o spray. Olha só que legal, uma forma de manipular tinta. Só que até descobrirem que o clorofluorcarbono furava a camada de ozônio, aquilo lá foi usado indiscriminadamente. Toda evolução, penso eu, que ela traz no avesso dela mesma um efeito colateral. Então eu acho que a geração de agora está colhendo os frutos, os ônus e os bônus de estar no momento atual, assim, sabe? Uhum. Cara, cara, eu sei, é que assim, né? É que eu tava muito no pensamento da galera que fala, pô, antigamente era melhor, a galera tinha que estudar mais, era mais dedicada, entende? Tá, mas eu sei lá, mano, é que eu penso o seguinte, eu não sei se estudar mais é uma coisa boa se você teria o mesmo efeito de alguém que tá estudando menos hoje em dia, entende? Estudar menos e ter o mesmo resultado, eu acho que é um pouco melhor até. Cara, nossa, tem algumas coisas muito legais que você falou. Quando as pessoas dizem, antigamente. Antigamente quando, né?
A gente tem milhões de anos desde que o Australopithecus saiu lá do sul da África, subiu e povoou o mundo. Ou a gente vai olhar o recorte mais curto e vai olhar somente há 40 mil anos para cá, dos Sumérios, da Mesopotâmia, do Egito, dessas grandes civilizações. Ou a gente vai ter um recorte mais curto ainda e vamos desconsiderar a Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, vamos olhar a Idade Contemporânea. Ou a gente vai recortar ainda mais e vai olhar só 2 gerações para trás, uma geração para trás. Eu acho que quando as pessoas dizem antigamente, eu acho que não se tem necessariamente uma longitudinalidade do quão abrangente ou quão excludente é esse antigamente que as pessoas se referem. E sobre a estudar mais ou estudar menos, eu penso que você estudar mais vai te dar mais ferramentas, vai te dar mais possibilidades, desde que, óbvio, você estude coisas inerentes aos teus objetivos. Se eu quero dominar o violão, não faz sentido eu estudar geologia. Eu vou precisar estudar música, vou precisar estudar violão, violão clássico, técnica flamenca, two hand, stepping e a lista toda que existe de possibilidades. Agora, sobre estudar menos para ter mais resultados, se 2 pessoas têm o mesmo resultado e uma delas não estudou, é porque aquele estudo era desnecessário. Então, a outra pessoa que estudou não estava estudando para aquilo, ou ela estava estudando uma coisa que não precisaria. Entende? Eu acho que é legal esse pensamento da eficiência, do fazer mais com menos. E também a gente poderia dizer que isso é uma puta de uma consequência do pensamento da sociedade de mercado, que hoje pensa-se tudo no âmbito da produção, de que você tem que ser produtivo. Isso já acontece desde a Revolução Industrial, desde a primeira, a segunda Revolução Industrial, isso já acontece. A diferença é que agora isso entrou no âmbito humano. O teu cérebro tem que ser produtivo. Antes eram as máquinas, agora são os seres humanos que têm que ser produtivos e render mais com menor esforço. Eu acho que isso é legal, essa visão de buscar eficiência, mas ao mesmo tempo eu vejo que é importante entender que algumas coisas não são sobre os objetivos, as finalidades delas. Algumas coisas são sobre o processo. Por exemplo, eu amo estudar. Eu amo estudar. Sou apaixonado, assim. Eu tenho uma lista de 5 coisas na vida, assim, que eu sou muito apaixonado, que eu amo de paixão, assim. Uma delas é estudar. Então, eu estudo coisas aleatórias, mas eu não estudo somente porque eu preciso fazer algo. Já estudei para concurso, já estudei para crescer no YouTube, já estudei para empreendedorismo, já fiz faculdade de música, hoje eu faço outra faculdade, também continuo estudando, mas o processo do estudo em si, para mim, ele não é uma. Ele é uma viagem, mas não é uma viagem que eu estou almejando chegar em algum lugar. Tipo, nossa, eu estou estudando para conseguir fazer isso aqui. Tem estudos que são assim, mas a minha forma de olhar o estudo e a educação e a evolução de uma forma geral e evolução não no sentido raso, sociológico, mas evolução enquanto alguém que está tentando expandir as próprias fronteiras do conhecimento e da consciência. Para mim, estudo é uma forma de crescimento, cara, de aprender mais, de aprender outras formas de ver, aprender coisas que eu não sei, porque isso, de alguma forma, me faz feliz, isso me completa. Mas eu super entendo que tem pessoas que não gostam de estudar, e também é preciso a gente conceber a ideia de que o estudo não necessariamente é somente teórico. Porque muitas pessoas utilizam do estudo para esconder, às vezes, a falta de ação e de atitude para com a vida. Tem pessoas que falam, nossa, eu quero fazer um projeto. Aí você fala, que legal, vai lá e faz. Ela, tá, vou estudar para fazer. Aí você encontra ela daqui 5 anos. E aí, qual que é esse projeto? E aí, tá rolando o projeto? Ah, então, eu tô estudando, eu tô me melhorando. Na realidade, a pessoa não quer estudar. Ela só não quer se expor a críticas, ela não quer se expor a dar errado. E aí a gente poderia enviesar para esse lado, que é uma questão de que a pessoa muitas vezes não tem a questão do egoísmo muito bem trabalhado, existe uma vaidade muito grande, falta um pouco de humildade, de entender que ela vai começar errado, que ela vai errar até ela aprender a fazer certo, como todas as pessoas erram. Então, assim, eu acho que tem uma série de perspectivas pelas quais a gente pode olhar essa questão que você comentou, assim. Você curte estudar ou você não gosta de estudar? Mano, eu só não estudo por falta de atenção mesmo. Pra mim é o seguinte, por exemplo, se eu vou ler um livro, cara, eu leio 3 vezes a mesma linha, tá ligado? Enquanto que eu não consigo ter foco, então eu acabo lendo várias vezes a mesma linha, e daí quando você lê várias vezes a mesma linha, você fica irritado. Você fica, caralho, mano, deixa eu pensar, isso é uma merda. Pô, e aliás, mano, eu queria te perguntar, né, você gosta de estudar muito, pô, você é artista há muito tempo, e a gente sabe que muito conhecimento e arte, né, que é um bagulho que você tem que se expressar pra caralho. Eu sou escritor também, então eu sei como é que Que é. legal! E daí, mano, eu sei que às vezes você pode enlouquecer um pouquinho, né, mano? Você pode ficar um pouquinho maluquinho, tá ligado? Daí eu queria te perguntar,
desde quando você começou no YouTube, né? Por conta que o YouTube também tem a questão do público, que mexe muito com a cabeça. Você sente que você enlouqueceu, de certa maneira? Você sente que você ficou mais maluco? Mano, e aliás, eu tava vendo um comentário, né? Acho que do Rap do Sandy, alguma coisa assim, onde um cara falou assim, mano, eu via seus vídeos antigamente, eu vim aqui e você parece que você tá mais cheirado. Assim, eu vi. Mano, então, e daí quando eu li esse comentário, foi a parte onde o pessoal, onde você tava xingando lá a galera, falando, pô, mano, mas como assim? Agora eu tô sem vídeo, você é jovem moderno, e coisa assim. E daí eu falei, mano, eu vou ter que perguntar isso pra ele. E aí, mano, você acha que você enlouqueceu? Cara, isso é muito interessante. Eu me lembrei de uma entrevista que o Cortella deu acho que foi pro Rafinha Bastos, que ele fala do porquê que ele fala mais daquela forma, mais alongada no final, e eu achei muito interessante a explicação dele. Ele disse que ele, enquanto professor, ele precisava garantir que as pessoas o compreendessem. Ele estava habituado a falar em sala de aula e às vezes dava eco e as pessoas não ouviam o final do que ele falava. E por isso ele começou a estender o final das falas dele. E isso tudo gerou aquele sotaque. Então foi uma. Claro, ele é do sul, mas tem toda essa questão, essa exacerbação. E no meu caso, aquela coringada do início dos vídeos, ela tem uma razão, cara. E não é sobre a minha sanidade mental. É porque as pessoas, sobretudo os mais jovens, estão habituados com tudo numa velocidade maior. Sim. Estão habituados com os vídeos em 2 vezes, com os podcasts em 2, 3 vezes, estão acostumados a ter 3 telas olhando, ver TV enquanto mexe no celular, TikTok com vídeos de 15 segundos. E eu entendo que a minha maior função no mundo, assim, meu propósito, assim, eu vim para esse lugar, eu sinto que eu vim para esse lugar para me conectar com as pessoas e passar um pouco daquilo que eu aprendi e aprender junto com elas. Eu vim no mundo para aprender e para ensinar, para trocar. E eu entendo que faz parte do meu trabalho a responsabilidade e a formatação daquilo que eu vou passar para as pessoas. A responsabilidade de formatar aquilo que eu vou passar para as pessoas. Se eu somente chegar e disser, por exemplo, bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre arranjo, sobre campo harmônico. O que acontece? O campo harmônico é uma estrutura sonora harmônica, onde a gente tem uma sequência, um encadeamento, um empilhamento de terças, onde dentro da escala toda, cada acorde tem a terça empilhada e isso forma o campo harmônico. E esse artista, tipo, caralho, tá, isso tudo é verdade. Mas da mesma forma que uma pessoa, quando vai presentear outra, tem o cuidado de embalar, colocar numa embalagem para que a experiência seja melhor, eu também posso utilizar a minha comunicação para embalar o meu presente, que é conhecimento, para a pessoa que está do outro lado. E essa minha embalagem, ela vai de acordo com a pessoa que está do outro lado. Isso faz parte da minha função como comunicador, da minha missão como comunicador. Se eu estou conversando com uma pessoa igual a gente está aqui, beleza, é um tipo de papo. Agora, se eu sei que tem 1.000 jovens de 22 anos me assistindo, eu sei que, de repente, se eu subir a minha frequência e começar a falar assim, falar, caralho, por que que o cara fez isso com o campo harmônico? Pelo amor de Deus, qual é o problema, senhor? Eu sei que tudo isso vai dilatar a pupila de quem tá do lado de lá, vai fazer o moleque ficar olhando e falando, caramba, ele tá pirando, ele tá pirando, ele tá pirando. E daqui a pouco a gente tá aqui e eu tô utilizando isso e ele saiu aprendendo uma coisa, que talvez se ele passasse e o vídeo tivesse mais monótono, talvez ele não ficasse. Então eu entendo isso como uma ferramenta de comunicação. Mas, aliás, eu me sinto muito mais são hoje do que lá no começo do YouTube. Absurdamente mais são e com uma saúde mental melhor do que lá no começo do YouTube, sem dúvidas. Então eu tô longe de ter ficado maluco, cara. É só ferramenta comunicacional. Por conta que eu literalmente tava pensando, mano, eu acho bom eu perguntar isso pra ele, por conta que eu já tô um pouquinho preocupado. Cara, e eu entendo totalmente, mano. Por conta que a internet, por mais, pô, por pior lixo que ela seja, né, mano? A gente sabe que ela ajuda muito até pra alguém, tipo assim, pra criatividade, até pra você formar um caráter, entende? Mano, a minha atenção só é o que é hoje por conta da internet, pô. Quando eu comecei o podcast, mano, eu conversava com a galera assim, ó, olhando pra cima, tá ligado? Tipo, eu nem olhava pra câmera. Tipo, como que isso é possível? E daí, na hora de falar, eu falava, tipo, sabe? Eu parava e falava muito tipo, muito. É uma merda isso, é uma merda pra todo mundo. E daí isso me ajudou pra caralho. Então eu fico muito feliz com isso, por conta que isso ajuda muito. E aliás, eu também queria te perguntar.
você fazia vídeos com seu primo, né? Se não tem enganado. E Sim. eu queria te perguntar, você com seu primo é daquele jeito mesmo ou era só um personagem? Por conta que, mano, esse especial de Natal que vocês fizeram, muito foda, com ele vestido de gnome, eu adorei. Ai, ai, nossa, cara, essa temporada do Missão Musical com o Marquinhos foi muito legal, foi muito legal. Missão Musical teve temporadas, assim, né, de elenco. Quando a gente tem um conteúdo de entretenimento, o elemento mais importante é elenco. Quando você tem uma novela, o elemento mais importante são os personagens. Quando você tem um filme, o elemento mais importante são os personagens. Uhum. Não é à toa que nas novelas, nos filmes, a gente se identifica justamente com isso, com os personagens. Quem tá na capa, ó, lá na exibição do cinema, é um personagem, não é só o título do filme. Porque pessoas se conectam com pessoas, a gente quer se conectar, a gente vem ávido por conexão. Então, assim, Missão Musical ele teve temporadas diferentes, onde houve elencos diferentes, com funções diferentes e com funcionamentos diferentes. Uma das temporadas do Missão foi com o Fonza e com o Luke, que foi muito legal, que foi lá na 2018, 2019, foi super massa, foi quando o Missão cresceu bastante, uma das vezes que ele cresceu bastante. E uma outra temporada que foi muito legal foi com o Marquinhos. O Marquinhos, o Marcola, fez com a gente, fez de 2021 a 2022. Foi um ano, basicamente, que a gente gravou junto. O Marcola é meu primo, a gente sempre teve muita afinidade, é daquele jeito, a nossa relação é do jeito que aparecia na câmera. A diferença é que na câmera tinha muita coisa escrita. Tinha muita piada escrita. Eu gosto muito de escrever. E eu gosto muito de comédia. Então eu gosto muito de escrever comédia também. Então tinha muita interação ali que era escrita, sabe? Tinha muita coisa, tinha muita piada assim que ele fazia comigo que muitas vezes tinha sido escrita por mim mesmo, sabe? Teve uma do Lucas Inutilismo que foi muito legal, que foi no vídeo de 2021 em uma música, acho que foi. Tem uma hora no vídeo que eu falo assim, nossa, olha que massa, o Lucas é youtuber, o Lucas canta, o Lucas toca, tipo, ele faz de tudo, cara. Aí o Marcola fala, ah, cara, é igual você. A diferença é que ele faz bem. Nossa, cara. Nossa, E essa piada foi minha, cara, eu que escrevi essa piada. mano. E o bom é que o Marcola também é um bom ator, né, mano? Ele é um bom ator Sim, na sim. Cara, sim, e foi uma construção que foi muito legal, assim. Porque rolou uma relação de confiança muito forte, assim. Eu me lembro que quando ele gravou a primeira vez com a gente, aí a gente saiu da gravação. Eu me lembro disso, cara. A gente tava em Paradópolis. A gente saiu da gravação. Eu falei pra ele, mano, se você começar a gravar junto comigo, vai dar muito boa. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, por experiência. Quando você senta com uma pessoa, eu, pelo menos, sinto que a parada vai rolar. Tipo, quando eu fiz os reacts com o Luke, com o Fonza, eu falei, caralho, isso aqui tá muito massa. E foi essa sensação que eu tive quando eu gravei a primeira vez com o Marcola. Ele falou, ah, mano, eu não... ele é muito tímido, ele é muito introspectivo, ele é muito na dele, ele não é. Ele é muito diferente do que ele é nos vídeos. Ele é muito diferente. Ali nos vídeos existia um espaço de segurança pra ele se soltar, assim, sabe? Ele também é aquilo, só que no dia a dia ele é daquele jeito com os amigos dele só, sabe? Com o público em geral, ele não é tão solto e desenrolado. Nem ele, nem eu. Nós dois somos bem mais reservados, assim. E eu me lembro que eu falei, cara, se você me deixar te dirigir na frente da câmera, eu te faço em 2 meses fazer o caminho que eu levei 6 anos pra fazer. caralho. Aí ele falou, não, cara, você me fala aí. Aí eu me lembro que nos primeiros dias, tipo, terminava de gravar, eu falava, Marcola, ficou legal, mas você precisa ter mais energia. A hora que você for falar alguma coisa pra mim, evita falar com a voz, com o tom de voz mais baixo, barará, barará, barará. Fala com mais entusiasmo. Aí ele, fala mais alto? Não, não é falar mais alto, fala com mais entusiasmo. Pô, você tem que me pedir um copo d'água, ao invés de falar, ô, pega um copo d'água pra mim, fala, ô, pega um copo d'água ali pra mim, cara, por favor, sabe? Tipo, tenha mais energia na voz. E assim foi, cara. A gente foi lapidando e ele foi pegando muito rápido. E a gente tem uma relação muito legal mesmo, assim. Eu o considero como um amigo meu, apesar de hoje a gente estar mais distante por conta de trabalho, cada um foi para um lado. Mas a nossa história foi muito assim. A gente, desde pequenininho, assim, tipo, de que eu me entendo por gente, a gente brincava junto, sabe? A gente cresceu e a nossa jornada é sempre assim. A gente tem tempos que a gente tá muito próximo, aí dá uma afastada, aí a gente junta. A gente já teve banda junto e tocamos na noite por muito tempo juntos, depois afastou. Ele foi pra Irlanda, foi cada um pra um lado. Depois a gente voltou, depois afastou, depois teve o canal. Então, assim, aquilo lá é a nossa essência, mas é a nossa essência trabalhada pra funcionar na frente das câmeras, assim, sabe? Cara, e você falou que você é reservado, né? Então eu queria te perguntar,
qual que é a função, por exemplo, a gente tá aqui conversando, né? Qual que é a função da conversa num podcast, por exemplo, para alguém que é reservado? Por conta que, pô, para alguém que é reservado é difícil, né? Manter uma conversa por muito tempo. Aí, aliás, eu sei muito bem como que é essa parada da conexão. Quando você conversa com alguém, você fala, mano, eu preciso fazer mais coisas com essa pessoa. Velho, tem um amigo meu, ele meteu o nome dele de Las Noches, só que o nome dele é Rodrigo. Não sei por que Las Noches, é coisa de anime. É coisa de gordo otaku, né? Mas o quê? E daí, né, mano? E daí foi o seguinte, cara, eu gravei com ele uma vez. A gente gravou 1 hora. Depois, na próxima semana, eu falei, mano, tem que falar com ele de novo. A gente gravou 2 horas. Daí, na outra semana, eu chamei ele de novo. A gente fez quase 5 horas, tá ligado? Então, mano, é uma conexão muito boa. E aquela parada onde você fala, mano, podia gravar com essa pessoa o dia inteiro, tá ligado? Que é isso, mano. Isso que é foda. Sim, sim. Ah, com o Marcola eu sentia muito isso, cara. Com o Marcola eu sentia que eu podia gravar. Da minha parte, eu poderia passar 5 horas gravando com ele. Da parte dele, não. Da parte dele, a energia dele acabava muito rápido, assim. É tanto que a gente sempre brincava com isso, né? Tipo, tava, até nas lives tem, assim. Às vezes faz 2 horas que a gente tá na live e eu olhava pra ele e falava, você já foi, né, bichão? Você já não tá mais aqui, né? Ele falava, velho, você sabe o jeito que eu sou, cara. E aí a energia dele já tinha ido. Com o Fonzari era assim também. Eu tinha a impressão de que eu podia gravar a tarde toda com o Fonza, com o Luke. Foram 3 pessoas que o papo fluiu muito legal. E teve outras pessoas também que eu fui conhecendo no próprio podcast ou no Missão, que eu gravei junto, que eu falei, caralho, essa pessoa rolaria muito, assim, de conversar. Mas tem mesmo um pouco disso, né, cara? Da afinidade. Tem um pouco da liga mesmo, sabe? Porque às vezes uma pessoa que o papo não rola tanto contigo, com uma outra pessoa, o papo dela super rola legal, assim. Tem muito de afinidade, sabe? É uma matéria-prima muito imprevisível, cara. Essa é a real. Os meninos da Culpa é do Cabral falam um pouco sobre isso, né? Você já teve a oportunidade de assistir a Culpa é do Cabral? Eu já vi a Cuba do Cabral. Muito bom. E eles falam um pouco sobre isso. Eles falam, cara, não, a gente não sabe explicar o que aconteceu, mas deu muito certo. A hora que juntaram, sabe, a hora que juntou-se aquele grupo, cada um de um jeito, parece que funciona. É como se fosse um Avengers, assim, sabe? Tipo, você tem vários filmes que tem personagens, você tem novelas que todos têm vilão, só que de vez em quando você tem uma equipe, um time, um elenco que, hora que encaixa, você fala, caralho, é isso. Alguma coisa ele faz fluir muito bem. Então acho que tem um pouco disso, assim, sabe? E para podcast, eu entendo que talvez seja uma outra proposta, assim. Podcast eu ainda estou entendendo mais, tanto que eu tenho podcast, eu faço podcast, apesar dele já ter, acho que tem 8 mil inscritos lá no canal. Mas assim, é um número baixo pro tamanho do Missão Musical, por exemplo. Então, podcast é algo que eu ainda estou compreendendo, mas eu entendo que talvez seja uma outra. Existam alguns pontos interseccionais, mas existam alguns pontos que são divergentes, assim, sabe? Que a tônica é diferente. Podcast não tem tanto corte. Nos vídeos de React com a Marcola tinha muito corte. A edição fazia muito parte do produto final, sabe? Tipo, teve uma piada que a gente fez, cara. Essa aí eu escrevi também, foi muito legal. Geralmente eu que fazia o roteiro cômico. O Marquinhos fazia o roteiro de animes. Ele estudava o anime, ele lia sobre o anime, para ele poder me dar paulada no vídeo, e eu fazia o roteiro cômico. Então, assim, na música eu sabia que eu ia pegar ali de bate-pronto, isso por experiência. Eu falava, beleza, não preciso estudar música, dá pra eu ouvir ele. E eu ouvia de fato, e até hoje, eu ouço ele a primeira vez no React já era. Só que a parte do anime, eu não conheço nada de anime, cara. Então eu falava, Marquinhos, dá uma estudada no anime, vem preparado para falar um pouco sobre a história do anime. A música eu vou pegar ali, de bate-pronto, e o roteiro cômico eu escrevo. E aí eu escrevo piada para mim, para você, fica tranquilo. Então a gente embala o conhecimento de anime e de música nesse roteiro cômico que eu vou escrever. E eu me lembro que teve uma piada que a gente falou alguma coisa sobre como que a gente era quando antigamente. Aí eu. E tudo isso, cara, tudo isso foi escrito, foi combinado, assim, sabe? Foi uma piada que até a edição fazia parte dela. Porque a piada era assim, a hora que a gente tava lá comentando, eu falava, nossa, ô editor, coloca aí o jeito que o Marcola era quando ele era pequeno, pra vocês verem que desgraça que era. E aí o Marcola falava alguma coisa tipo, editor, você sabe que eu tô com o bastão da disciplina, né? Que ele ficava com um pedaço de pau lá que foi pensado também, e ele ficava com aquilo. Ele sabe que eu tô com o bastão da disciplina, né? Aí eu pegava e falava, ô, editor, mas você sabe que eu que sou o dono do canal, né? Aí voltava pro Marcola, mas você sabe que eu sou maior, né? Aí voltava pra mim e falava, mas você sabe que eu que pago teu salário, né, editor? Aí ficava tudo preto e o editor colocou alguma coisa tipo assim, não, como que era? Não, eu falei, mas eu pago teu salário. Aí voltou pro Marquinhos, o Marquinhos já tava com uma furadeira na mão, tipo, sabe? E falou, pensa bem, cara. Tipo assim, você vai colocar foto de quem quando era pequeno? Aí fica tudo preto,
e o editor coloca, o editor é vida louca, alguma coisa assim, e foto dos dois, assim, quando eram pequenos, sabe? Tipo, o editor zoando nós dois. Isso foi uma coisa que foi pensada, assim, sabe? Tipo, pô, teve que ir lá pegar a furadeira, a gente gravou os recortes de cada pedacinho, assim. Então tinha muita coisa, assim, cara, que era construída, que era, de fato, construída pra funcionar. E funcionava, super legal, funcionou e continua funcionando muito legal. Ah, Era mano, bem massa fazer. cara, que da hora. Cara, a gente já tá chegando aqui a quase 1 hora. Eu sei, foi bem rápido. Então, cara, então eu vou te fazer uma última pergunta. Ah, e aliás, depois de você, eu vou conversar com a dubladora da Chiquinha, né, a Sandra Mara. Então eu queria te perguntar, você tem alguma pergunta pra fazer pra ela? Cara, a dubladora da Chiquinha. Nossa, pera aí que eu quero fazer alguma pergunta pra ela. Você pode me mandar depois mesmo. Aham. Ah, o que qual foi a maior lição, o maior ensinamento que ela só aprendeu por ter dublado a Chiquinha? Que se não Cara, fosse isso, ela não teria aprendido. essa pergunta foi boa pra caralho. Daí eu ainda vou falar, pô, essa pergunta foi feita pelo Gabriel, do Missão Musical e tal. E daí depois ela vai lá conhecer seu perfil, eu meto o link lá pra ela. Cara, e Legal. aliás, a última pergunta que eu tenho pra te fazer, eu faço pra todo mundo. E é uma pergunta muito boa, que é, quando você olha a sua vida inteira, qual a perspectiva que você tem dela? O que você chama de perspectiva? Eu chamo de visão. O que que você vê de si mesmo desde quando você estava na barriga da sua mãe até esse exato milésimo? Nossa, caralho, tá, entendi. Cara, eu vejo uma história muito linda, velho. Eu vejo uma história que se eu tivesse parado para escrever, eu não acreditaria que ela aconteceria. Eu sou muito grato a Deus e a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, da minha história e que de alguma forma contribuíram para que tudo acontecesse como aconteceu. Seja essa contribuição consciente pela parte das pessoas, seja uma contribuição que às vezes nem as pessoas sabem que deram, ou seja uma contribuição que nem eu sei que as pessoas deram. Eu sou muito grato, assim. Então o que eu vejo é uma história foda, sabe? Eu vejo muito Deus na minha história. A hora que eu olho a perspectiva, dessa perspectiva geral, eu vejo muito, muito Deus, assim, em, em tudo, assim, sabe? Ligando todos os pontos e costurando tudo que rolou e tudo que vai rolar. Ah, mano, que da hora, mano. Ah, então a sua vida é como se fosse uma linha, né, mano? Daí no final ele vai cortar essa linha e daí acaba. No final, se ele corta essa linha, eu já era. É, mano, mas. E, sei lá, isso é um pouco tenso, né, mano? Você fica, pô, quando que ele vai cortar a linha? Quando que ele vai cortar, mas também não pensa muito nisso. Cara, isso não me pega, não, velho. Não é uma coisa que eu. Tipo assim, quando você vai morrer, o que vai acontecer? Sei lá. Aliás, eu esqueci qual é o filósofo, mas tem um filósofo que fala sobre isso. Ele fala: não tem por que me preocupar com a morte. Quando ela chegar, eu não vou mais estar aqui. Então, pra mim Exatamente. é meio isso, assim, sabe? Eu não briso, não me pega tanto isso. Pra mim, eu só vou vivendo. Ah, e se eu morrer amanhã? Beleza, morri amanhã, ué. E se eu morrer daqui a 80 anos? Beleza, morri daqui a 80 anos. Só vamos. É, o que você pode fazer é esperar ter uma morte rápida. É o máximo que você pode fazer. E, Né? cara, então a gente vai acabando por aqui. Aliás, eu gostaria de fazer um outro convite para quando você quiser participar de novo. A gente tá aqui. Pô, foi uma honra conversar com você. Eu adorei falar com você. E, cara, divulga pra galera tudo que você precisar divulgar. E é isso. Tamo junto, cara. Obrigado pelo convite. Torço pro teu podcast crescer cada vez mais, Lorenzo, e que você cresça cada vez mais como pessoa e que você tenha momentos também que você não cresça, que você descanse. É importante crescer, é importante descansar também, né? Tem momentos que a gente não precisa crescer, tem momentos que a gente só precisa ficar quieto, tem momentos que a gente precisa descansar. Igual o pão, sabe? Tem hora que você bate a massa do pão, mas tem hora que você tem que deixar a massa descansar. A vida é tipo isso. Acho que nossa jornada não é só para frente, né? A gente vira, a gente volta. E eu espero que você tenha uma jornada na internet e uma vida assim muito top, muito legal. Muito obrigado, mano. Eu tenho TDAH. Eu não descansei durante 20 e poucos anos da minha vida. Agora que eu tô podendo descansar. Então é isso. Então é isso. Na verdade, divulga pra galera aí suas redes sociais. Divulga tudo que você quiser. Galera, joga lá no Google Missão Musical, acho que é o jeito mais fácil de vocês chegarem até mim. Dá pra jogar Gabriel Camargo também, mas aí vocês vão chegar no filho da Vera Fischer, e aí vocês vão no meu Instagram e vão falar: Pô, é verdade que você é filho da Vera Fischer? Não, gente, a Vera Fischer tem um filho que se chama Gabriel Camargo também, mas não sou eu. Então, Mas enfim, eu recebo muito essa mensagem perguntando se eu sou filho da Vera Fischer. Muito, muito, muito. Mas é nóis, tamo junto, galera. então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado. Esse podcast vai estar disponível no sábado às 8 horas. Tamo junto.
Tamo junto. Valeu, Lorenzo. Tchau, tchau.